Ex-funcionário do Pentágono e veterano de guerra dos Estados Unidos afirma: tropas ucranianas que participaram da invasão ao território russo de Kursk dificilmente conseguirão voltar vivas para casa. Enquanto isso, a Rússia segue avançando no leste ucraniano e está muito próxima de conquistar mais uma importante cidade na região de Donetsk. Aqui, pelas bandas da América do Sul, o Tribunal Supremo da Venezuela confirma a vitória de Nicolás Maduro. Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal, faça aí sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, esse moço aí, ó, Douglas MacGregor, é um ex-combatente americano, ele serviu o exército dos Estados Unidos na Guerra do Golfo no início dos anos 90 e por muito tempo foi também conselheiro do Pentágono, que é o Centro de Inteligência da Defesa dos Estados Unidos. E aí esta semana ele concedeu uma entrevista a um jornalista norueguês em que ele falou sobre a guerra entre russos e ucranianos. Então dê uma olhada, ó. Segundo ele, a Rússia limpará e destruirá tudo o que resta das Forças Armadas ucranianas na região de Kursk. Abre aspas, literalmente, aí para o que ele disse. Ó. As tropas ucranianas que invadiram a região de Kursk estão condenadas, pois os soldados estão agora impedidos de recuar para a Ucrânia, comentou o antigo conselheiro do Pentágono, o coronel reformado Douglas MacGregor. Então, o que ele sugere, pessoal? Que ainda que a Rússia não tenha conseguido se defender e ainda não tenha conseguido afugentar as tropas ucranianas do seu território lá em Kursk, ele sugere, a partir desta fala, que os russos possivelmente têm algum plano de cercar, de isolar as tropas ucranianas, fazendo assim com que elas sejam sufocadas, aniquilando totalmente essas tropas. Se isso vai ou não acontecer de verdade, precisamos aguardar, né? É simplesmente a opinião dele, você também pode ter a sua. Seguindo aqui, ó, continuando com outra fala dele. Acho que a Rússia vai limpar e destruir tudo o que resta das tropas ucranianas na região de Kursk e tenho certeza de que os russos começarão a conduzir vigilância constante ao longo de toda a sua fronteira. Então, não espero que algo assim possa acontecer novamente, diz MacGregor. Nessa outra fala, interessante porque ele sugere aqui, ó, e admite de maneira indireta que houve sim uma fragilidade, uma falha muito grande dos russos ao não serem capazes de patrulhar e de proteger parte de sua fronteira, permitindo assim que os ucranianos avançassem na região de Kursk. Aqui no mapa fica claro, mais uma vez, exatamente a região de Kursk, invadida e atualmente controlada pelos ucranianos. Então, parte de Kursk e parte de Belgorod, ambos os territórios aqui, ó, em área russa, em território da Rússia. Então, retomando, o que ele afirma é: apesar do aparente sucesso dessa dominação ucraniana de parte de terras da Rússia, isso não terá sustentação a longo prazo e os ucranianos estão fadados ao fracasso em relação a essa incursão militar em território russo. E aí, o que a gente acredita que a Ucrânia tenha pensado e planejado era de que, ao invadir um território dos russos, a Rússia iria automaticamente desmobilizar suas tropas aqui do leste para proteger o seu próprio território. E não foi isso que aconteceu, não é isso o que as movimentações das tropas em campo de batalha têm mostrado. Por quê? Porque a Rússia continua avançando no leste ucraniano. Olha a manchete, de quinta-feira, 22/8. Rússia avança sobre o leste da Ucrânia, mesmo após a ofensiva dos ucranianos em Kursk. E aí as tropas russas já estariam muito próximas desta cidade aqui, ó, de Pokrovsk. Vamos dar uma olhada no mapa. Aqui o leste ucraniano. Só para você se posicionar melhor, ó, essa região que está aqui colorida nesse vermelho desbotado, nesse rosa, aqui no mapa mais ampliado, ó, olha o cursor do mouse. É aqui, ó, leste ucraniano, que é a região dominada pelos russos. Beleza, beleza? Se posicionou? Então volta para o mapa, ó. Então, o que está acontecendo? A Rússia segue avançando na região de Donetsk, diferentemente do que os ucranianos achavam que aconteceria depois dessa invasão aqui mais ao norte, na região de Kursk. E aí o avanço russo tem tido tanto sucesso
que muito possivelmente nos próximos dias nós ouviremos aí relatos de que a Rússia dominou, passou a controlar a cidade de Pokrovsk. Se isso ocorrer, que é o que tudo indica que vai acontecer nos próximos dias, talvez semanas, será um grande prejuízo para os ucranianos, porque Pokrovsk é um importante centro logístico militar da Ucrânia. Então é a partir de Pokrovsk que é feito, por exemplo, abastecimento de tropas, envio de mantimentos, de munições, etc. Então vai dificultar ainda mais a proteção do seu território por parte aí dos ucranianos. Olha essa outra manchete aqui, ó, que está longe de ser tendenciosa porque é de um site brasileiro de direito, ó, o Antagonista. Olha o que eles dizem. Rússia está prestes a subjugar Pokrovsk, vital cidade ucraniana. Mesmo com a Ucrânia atacando a Rússia, ela está perdendo outra batalha importante justamente no leste do seu país. A Rússia vê sua captura, ou seja, a captura dessa cidade, como um objetivo estratégico, abrindo avanços em direção a grandes cidades como Dnipro e Zaporizhzhia. Ó, Dnipro aparece nesse mapa aqui também, ó, as margens do rio de mesmo nome, e Zaporizhzhia está um pouco mais a sudoeste deste mapa, não aparece aqui. Continuando, ó, a grande esperança da Ucrânia era que uma ofensiva surpresa em Kursk aliviasse a pressão, mas isso não aconteceu. Ó, o avanço da Rússia acelerou. Então, a impressão que fica é que a Rússia, de fato, não esperava aquele ataque ucraniano em Kursk, mas uma vez que o ataque se materializou e as tropas ucranianas conseguiram algum avanço, a Rússia não tem demonstrado muitas preocupações em proteger a região de Kursk. Lógico que ela enviou soldados, e há relatos, inclusive, que os soldados militares enviados para Kursk nem são os militares mais preparados, muito jovens, né? Era só uma sinalização de que a Rússia estava ali para proteger o seu território, mas, por outro lado, a Rússia concentrou as tropas, não retirou tropas do leste ucraniano, porque uma vez que a Ucrânia fez o avanço em Kursk, a Ucrânia acabou deixando desguarnecido, diminuindo a proteção, diminuindo as tropas no leste ucraniano. Então a Rússia está aproveitando esse momento para avançar ainda mais no leste ucraniano, e aí depois ela vai se preocupar em retomar o controle sobre Kursk. Mas quero saber, você concorda com essa análise, com esse ponto de vista? Escreve aí para mim. E ontem, sexta-feira, a Ucrânia afirma ter abatido, ter destruído mais um navio russo na região do Mar Negro. Desta vez não é um navio militar, porque navios militares russos praticamente não existem mais na região do Mar Negro, mas sim um navio de combustível, um navio aí, ó, petroleiro. Para você se recordar, o Mar Negro é essa região aqui, ó. Nessa região do Mar Negro, aqui na Crimeia, que a Rússia controla desde 2014, a Rússia mantinha, desde antes da guerra, bases navais militares. Porém, nos 2 anos e meio de guerra aproximadamente que temos, o que incrivelmente a Ucrânia conseguiu fazer? A Ucrânia, utilizando principalmente drones marítimos, praticamente aniquilou a frota naval russa na região do Mar Negro. Então a Rússia não dispõe mais de navios militares e, por consequência, não consegue mais garantir a proteção dos navios petroleiros que utilizam o Mar Negro para passar aqui, ó, pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, chegar no Mediterrâneo e exportar esse petróleo. Então essa rota marítima para o escoamento do petróleo da Rússia, a Rússia não consegue utilizar mais. E mesmo assim, a Rússia vem conseguindo aumentar as exportações de petróleo utilizando outras rotas e fornecendo muito desse petróleo para países aliados como a Índia e principalmente a China. Então, ainda que os ucranianos tentem sufocar a economia russa, destruindo esses navios petrolíferos, destruindo refinarias de petróleo em território russo, ainda assim a Rússia aparentemente está conseguindo aí maneiras de reverter a destruição de parte dessa infraestrutura petrolífera, que é algo muito importante na economia daquele país. Beleza, beleza, meu povo? E aí, para encerrar esse vídeo, é importante repercutir também que na quinta-feira o Tribunal Supremo da Venezuela ratificou, confirmou a vitória de Nicolás Maduro. Lógico que isso não tem grande legitimidade, porque o Tribunal Supremo deles, que é o equivalente ao nosso STF, é totalmente controlado pelo Nicolás Maduro. Então, o que eles fizeram foi apenas confirmar aquilo que a maioria já sabe, que é o de que as eleições da Venezuela, de fato, foram fraudadas. Ontem, na sexta-feira,
Vários países da América Latina, mais Espanha e Estados Unidos, assinaram uma carta não reconhecendo a vitória de Nicolás Maduro e apontando golpe de Estado. Na prática, gente, isso não vai mudar nada, porque ainda que muitos países não reconheçam Maduro como presidente legitimamente eleito, é ele quem manda na Venezuela. E enquanto ele tiver o apoio de russos e chineses, ele vai continuar no poder. Gostemos ou não disso. Uma coisa é a nossa opinião, né? Considerar as eleições fraudadas. Outra coisa é aquilo que acontece de fato, na realidade. E a realidade se sobrepõe às opiniões e aos pontos de vistas. Então, Maduro é, gostemos ou não, repito, presidente da Venezuela. Valeu, moçada! Espero que você tenha mais uma vez gostado desse vídeo. Se sim, deixe aí seu like, se inscreva. Se não, pode deixar o dislike, pode criticar, não tem problema algum. E se gostou, te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Valeu!